Boa noite, irmãos. Para nós tem sido uma alegria estar com os irmãos desde sexta-feira. Tem sido uma grande bênção para nós. E agradecer ao irmão Michel, ao pastor Alexandre pelo convite, a toda a igreja. Amém. Também pelos jovens, muito obrigado a vocês pelo convite. E agradecer pela hospitalidade, o carinho que os irmãos têm tido conosco. Nos deram uma casa essa semana, a gente ficou na casa do irmão Michel, na sexta e até hoje, Hoje foi até engraçado, pastor. Vamos lá, almoçando juntos, de repente o dono da casa foi embora e eu fiquei. Falei, poxa, é a primeira vez, que acontece isso na minha vida, que eu fico dentro da casa do camarada e o camarada vai embora, Mas muito obrigado, irmão Michel, pelo carinho, também pelo cuidado que tem tido conosco, nos alegra muito o coração. Amém. E é sempre bom estar aqui com os irmãos, e desfrutar da hospitalidade, do carinho, do amor, e também do prazer de estarmos servindo ao Senhor Jesus juntos. Quero agradecer também a Deus pelo cuidado que Ele está tendo com a nossa igreja lá durante esses dias, O pastor Paulo Castelã esteve pregando hoje de manhã, estará pregando também hoje à noite, cuidando dos cultos ali, e tem sido uma grande bênção podermos trabalhar juntos ali em Franca, e sempre poder contar com outros é uma grande alegria. Então, gostaria que os irmãos orassem por ele também hoje à noite, está cuidando do culto lá, que Deus possa abençoar também o culto ali em Franca. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, Isaías capítulo 6. Depois de estudarmos, depois de vermos tantos detalhes da vida cristã, como é precioso servir, como Deus honra servos que fielmente servem ao Senhor, ver a maneira como as reações que estes servos tiveram em disposição de servir a Deus. Agora chega o momento de concretizar tudo isso e realmente bater o martelo, fechar com algo especial para a nossa vida. É tempo de decisão. É tempo de decisão. Num mundo tão adverso, tão problemático como nós vivemos, nós precisamos realmente nos decidir se vamos servir a Deus fielmente ou se vamos continuar servindo a Deus à nossa maneira e conforme as coisas dão para ser feitas. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Amém? Então nós vamos agora para o livro de Isaías, capítulo 6, colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 1. O texto sagrado nos diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins
voou para mim, trazendo nas mãos uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: e eis que isso tocou no seu lábio, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela leitura da sua palavra. Pedimos agora, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Usa-me, Pai, como instrumento nas mãos do Senhor esta noite, e que nós possamos ser ricamente abençoados pelo poder da palavra. E, Pai, que o Senhor possa operar em nossos corações, e possamos sair deste lugar melhores crentes do que aqui chegamos. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Podem sentar? Nós temos visto durante esses 3 dias que a vida do ser humano, principalmente a vida do servo do Senhor, ela é repleta de decisões. Decisões muito importantes e decisões não tão importantes, mas ela é repleta de decisões. Tanto jovens e adultos, precisam tomar várias decisões em suas vidas. Mas a maior decisão tomada por um homem é a de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É de entregar a sua alma e a sua vida por completo nas mãos do Senhor e ser salvo. Mas muitas vezes, mesmo depois de salvos, os seres humanos ainda caem no erro de acharem que podem direcionar as suas vidas da maneira como eles bem entendem. Aquela historinha ou aquele dizer, que nós ouvimos tanto quando criança, eu sou dono do meu nariz, ela continua acompanhando a história dos seres humanos por um bom tempo. E nós muitas vezes achamos que somos capazes de tomar as nossas decisões conforme nós bem entendemos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 20, para que a gente possa ver que nós não somos mais, nós não temos mais condições de tomar as nossas decisões como nós bem entendemos em nossas vidas. O salvo, ele não tem condições de fazer isso. Eu sei que você vai entender muito bem o que eu estou dizendo hoje à noite. Se você tem um carro, comprou, se você pagou ou está pagando o carro, o documento já está no seu nome, e ele é de quem? É seu, não é? Ele não é meu, é seu. Então tudo que é compro pertence a alguém. E a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20: porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e nos vossos espíritos, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Hoje nós somos dele. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Então nós pertencemos ao Senhor. E foi um alto preço pago pela nossa vida. Foi a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morte na cruz do Calvário, para perdoar os meus e os seus pecados, nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. A exortação do apóstolo Paulo é que nós venhamos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. E é aqui que muitas vezes as pessoas se perdem, Nós temos falado a respeito disso durante esses dias. É aqui que as pessoas se perdem, porque separam vida, Existem áreas na vida que essas são dominadas por Deus, e existem áreas na vida que não são dominadas por Deus, e a gente pode viver uma vida espiritual, e diante da sociedade, diante do mundo, uma outra vida
que é a vida material. E na verdade não é bem assim que as coisas funcionam do ponto de vista divino. Verdade. Todas estas separações que nós humanos fazemos acerca da vida, para Deus elas não existem. A partir do momento que nós conhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, vida espiritual, vida financeira, vida social, vida profissional, tudo isso é uma vida só. Deus não faz essa diferença em áreas de vida. Muito pelo contrário, Ele espera que em toda a nossa vida nós venhamos glorificá-lo. E por que a humanidade faz essa divisão de áreas de vida? Por que a humanidade faz a divisão de áreas em que ela trabalha diferente nas áreas de vida? Porque ela não está disposta a servir a Deus todo o tempo. As pessoas acham que em determinados momentos da vida eles podem tomar decisões completamente diferentes aquém da palavra de Deus. Eles não precisam examinar a palavra do Senhor. E nós vimos durante esses dias que nós temos sim grandes exemplos dentro da palavra de Deus, grandes ensinos nas Sagradas Escrituras que vão nos dizer que toda a nossa vida precisa ser completamente dirigida pelo Senhor. Amém. Pelo nosso Deus. Quando olhamos em vários aspectos, nós não temos tempo para olhar em tudo, mas a palavra de Deus diz que eu preciso trabalhar para o meu patrão, como eu trabalho para o Senhor. A palavra de Deus me diz que eu preciso ser um ótimo mordomo daquilo que Ele coloca na minha mão, não só em questões financeiras, mas em todas as áreas da vida. E eu preciso ser um excelente mordomo daquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Então minha vida foi compra por um bom preço. E eu devo honrar a Deus, tanto na carne como no espírito. E é isso que Paulo convoca o povo de Deus a viver uma vida diferente. Completamente diferente dessa vida religiosa que as pessoas imaginam. O grande problema é que muitas vezes nós trazemos os costumes da antiga religião para dentro da vida em Cristo Jesus. Existem vários costumes das nossas antigas religiões que ainda fazem parte da nossa vida agora com Cristo. Nas antigas religiões das quais nós saímos e nos convertemos à verdadeira religião que é Cristo Jesus, amém? Amém. Das quais nós saímos e nos convertemos à verdadeira religião que é o Senhor Jesus, existem vários costumes e várias maneiras de viver e vários pensamentos dessas questões religiosas que são humanistas, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Que nós, como cristãos, precisamos aprender a separar o que é humanista e o que é divino. Agora, para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos estar dispostos, como a gente vem falando até desde sexta-feira, de sermos cumpridores da vontade de Deus, de observarmos os detalhes acerca da vida e trilharmos caminhos diferentes dos caminhos que vimos caminhando ao longo de nossa vida. Efésios 4, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Paulo diz, olha, então se desprenda, jogue o homem velho fora, porque o homem velho está sendo enganado pelos desejos enganosos de sua própria carne. Nós não precisamos de tudo isso que nós tanto almejamos em nossas vidas. Mas a verdade é que todas essas coisas que nós tanto almejamos tomaram o lugar de Deus e nos desviaram do nosso principal objetivo, que é servir ao Senhor. Então nós precisamos voltar lá atrás, como o salmista diz, eu preciso de volta. O primeiro amor, eu preciso de volta viver as primeiras coisas, aquele sentimento de quanto eu entreguei minha vida a Cristo Jesus, aquele desejo de viver uma vida que honra ao Senhor, aquele desejo de apresentar Jesus Cristo à minha família, aos meus parentes, aos meus amigos. Não sei se você se lembra quando você conheceu Jesus como Salvador da sua alma, era aquela euforia, de contar para todo mundo, nossa, eu conheci Jesus, eu sou salvo,
Eu me lembro de várias vezes, não é? Tentar falar de Jesus para os outros, eu nem sabia muito bem como falar, mas vamos lá. Mas como que é esse negócio? Eu não sei, eu vou perguntar, depois eu te falo. Aquela euforia de falar de Cristo, de falar do que Jesus estava fazendo, da maneira como Ele agia, da maneira como Ele operava. Muitas vezes nós não tínhamos todas as respostas, mas a gente sentia aquilo queimando, ardendo em nossos corações. Amém. Como povo de Deus, nós precisamos voltar a sentir tudo isso. Não é? Às vezes eu me preocupo. Na Macedônia, em Franca, muitas vezes eu fico preocupado, não é? Ouvindo hinos como foram cantados aqui hoje à noite, esse último hino agora pelo coral, é isso? Em conjunto. Mas falando sobre a salvação em Cristo Jesus. Nós fomos salvos, fomos libertos do poder do pecado. E às vezes eu olho para lá e eu vejo os irmãos, olhando o pessoal cantar. Mas será que estão entendendo o que está dizendo? Será que estão entendendo que fui salvo? Amém. Que Ele me libertou do poder do pecado, que Ele me libertou do poder da morte, que me deu a vida eterna em Cristo Jesus, e que agora eu nunca mais vou perecer. Eu fui salvo, lavado pelo sangue de Cristo. Amém. E às vezes a gente fica assim como se, nossa, é mesmo, né? Eu aceitei Jesus, rapaz, que coisa. Bom, eu me lembro de épocas em que as coisas não funcionavam assim. Eu me lembro de épocas em que filhos de Deus, quando ouviam falar da salvação em Cristo Jesus, os corações se enchiam de alegria. Amém. É impossível conter dentro de si aquilo que estava acontecendo dentro dos corações. E nós vivemos época diferente, mas servimos ao mesmo Deus. Amém? Então nós podemos voltar a sentir tudo isso, nós podemos voltar a passar por tudo isso, nós podemos voltar, não é, aos primeiros momentos da vida em Cristo Jesus, não é? Mas primeiro nós temos que determinar, temos que tomar decisões na nossa vida, decisões que verdadeiramente têm um grande peso na vida cristã. A única decisão que nós, como servos de Deus, precisamos tomar é a de deixar de ser desobedientes para passarmos a ser obedientes à palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus nos diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós vivemos aí períodos gostosos na vida, não vou dizer para você que essa conferência é responsável por tudo que vai acontecer no seu coração. Não é assim. É um processo de trabalho ao longo do tempo. É a sua igreja ensinando, é o seu pastor pregando, é o líder dos jovens ensinando os jovens, é o ministério de jovens trabalhando com jovens, é o povo de Deus se envolvendo com as coisas de Deus, e aí a mensagem da palavra do Senhor, e uma conferência, tudo isso é um processo. Tudo isso começou há muito tempo atrás, quando o desejo do coração do seu pastor, o desejo do coração do irmão em Cristo que está na liderança do jovem, quis ver o seu crescimento, a sua maturidade cristã, o seu desenvolvimento espiritual, e o desejo de Deus é o mesmo para a vida de todos os seus filhos. Então, quando isso começa, é quando você dá lugar para que isso comece. Quando você deseja que haja algo diferente na sua vida. E aí o Espírito Santo tem a liberdade de operar, a liberdade de trabalhar. E então ele vai trabalhar, ele vai operar e ele vai mudar. E as coisas vão se tornar diferentes. A perspectiva de vida, as lutas, as batalhas, as dificuldades e tudo aquilo que nós vivemos deixa de ser situações e passam a ser lições. E nós amadurecemos e crescemos e vivemos uma vida que realmente agrada a Deus. E aí então nós estamos prontos para que quando a velhice, quando a idade chegar, nós estejamos contentes com aquilo que Deus fez. Filhos salvos, família servindo ao Senhor, vida transformada, aquilo que Deus prometeu
para nós, as necessidades estão fluindo normalmente, porque não depende de nós, depende dele. É ele quem cuida de nós, é ele quem nos mantém. Aí nós chegamos ao final da nossa vida contentes, satisfeitos, com o sentimento de que fizemos aquilo que era para ser feito e podemos encerrar a nossa vida dizendo que combatemos um bom combate, acabamos a carreira, guardamos a fé. Mas isso não será possível se você ou qualquer outro cristão continuar fora do foco da vida cristã. Então nós chegamos hoje à noite a Isaías capítulo 6, onde algo especial acontece na vida desse homem de Deus. Até então nós temos visto exemplos, e agora vamos ver o que precisa acontecer na nossa vida, porque as coisas mudam de verdade. Nós precisamos tomar uma decisão. Isaías, aqui no nosso texto, ele reconhece o tipo de vida em que ele estava vivendo. Nós, como crentes, nunca chegaremos a um ponto em que possamos dizer que chegamos ao auge da vida espiritual. Nós falamos ainda essa semana que nós temos a oportunidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São 3 níveis da vida espiritual. Nós podemos viver uma boa vida, nós podemos viver uma vida que agrada a Deus, e nós podemos atingir um dia, pela graça salvadora de Cristo, a perfeição. Quando seremos arrebatados, quando encontraremos o Senhor, quando seremos completamente transformados, seremos perfeitos. Mas até lá, nós podemos continuar crescendo e amadurecendo na fé, e sendo grandemente usados por Deus. Podemos ver o Senhor fazer coisas como Ele fez no passado na vida de muitos servos do Senhor. Mas para isso nós precisamos tomar algumas decisões. Isaías pôde ver e reconhecer os seus erros. Ele enxergou através da palavra de Deus as suas falhas. Ele enxergou através daquilo que está acontecendo no capítulo 6, Isaías chegou à compreensão de que algo precisava ser feito em sua vida. Veja o que diz o versículo 5: Então disse eu, ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reconhece o ponto em que ele está na vida. E amados, nenhum de nós atingimos o ponto de perfeição. Todos nós temos que melhorar na nossa vida com Cristo. Não existe um crente que sabe muito. Não importa quantos anos de conversão você tenha. Se você aceitou o Senhor Jesus há 2 anos atrás, ou se você já tem 30, 40 anos de conversão, Deus ainda tem muito para revelar acerca dele e da vontade dele para a sua vida. Você nunca vai aprender sobre um Deus eterno na vida em que você vive aqui nessa terra, completamente. Entendê-lo, mensurá-lo, saber medi-lo, é impossível. Nós temos muito para conhecer sobre este Deus. Então todos nós temos razões, motivos para reconhecer que precisamos de mudança. E não importa quem seja. Todos nós precisamos ter a humildade de entendermos que precisamos ser transformados pelo poder do nosso Deus. Precisamos de proximidade com o Senhor. Precisamos de intimidade com o Senhor. Isaías agora reconhece, ele vê, olha, ai de mim, todo homem é miserável diante de Deus. Todo homem é pecador, todo homem é imerecedor daquilo que Deus tem feito. Toda a vida humana é impura aos olhos de um Deus eterno. Veja o que diz a palavra do Senhor aí, em Isaías capítulo 64, versículo 6.
mas todos nós somos como imundo, toda a nossa justiça como um trapo de imundície. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata. Aquilo que nós julgamos que já alcançamos, que já somos capazes de ter, nós encontramos vários crentes com aquele pensar, não, eu já sou crente há 40 anos, não existe, não é? Principalmente quando você tem um crente que é salvo há muito tempo, que já se converteu há muito tempo, e aí você tem um pregador jovem, e aí ele vai pregar a palavra de Deus, o crente sentado lá e fala assim: o que esse menino vai me falar? Tem 40 anos de conversão, esse moleque nasceu ontem. Cuidado, meu irmão, pois ele pode ser muito mais forte espiritual do que você. Porque não é o tempo, e sim como Deus usa a sua vida. O tempo não importa, porque se você permitir com que Deus trabalhe na sua vida, não importa o tempo que você conhece Ele, porque o Espírito Santo habita em seu coração, e Deus vai usar você, independente do tempo que você o conheça. Então muitas vezes nós nos comportamos como se já tivéssemos o conhecimento, que não temos mais nada para aprender. E na verdade não é assim. Na verdade nós temos muito para aprender com o Senhor. Amém. E mesmo que nós consideremos que temos uma vida boa com Deus, tudo isso é considerado como um trapo de imundícia diante de um Deus santo. Então o melhor que a gente faça ainda não é suficiente para declarar diante de Deus a nossa justiça. Só existe uma coisa que é possível, é quando Ele olha para a nossa vida e vê o sangue de seu Filho vertido na cruz do Calvário. Então não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. É para a glória dEle, para a honra dEle. Ele faz isso por amor a Ele. Ele me salvou não somente... foi por amor que Ele me salvou, mas não porque eu merecia, foi para a glória dEle. Então quando entendemos a maneira como a palavra de Deus nos relata, nós entendemos que mesmo que nós tenhamos anos de conversão, muito conhecimento, muita bagagem bíblica, ainda assim nós podemos ser inúteis, se o sentimento do nosso coração não for o sentimento que Deus quer que a gente tenha. Um sentimento de humildade, um sentimento de desejo de ser usado por Deus. Então nós precisamos sim tomar passos importantes na nossa vida. Todos nós precisamos reconhecer quem nós somos: miseráveis pecadores, que somos tentados a viver os desejos da nossa vida e não a vontade de Deus, como diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, as Sagradas Escrituras nos dizem da seguinte maneira: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. O grande problema é que nós trazemos as experiências, não é verdade? Principalmente nós, os mais velhos, não é? A gente gosta de falar de experiência. E sabe aquelas experiências que nós tivemos quando a gente não conhecia Jesus? Não valem nada agora. Elas não valem nada. Toda aquela vida que a gente estava vivendo, a gente estava indo para o inferno por conta daquela vida separada de Deus. O que valem são nossas experiências com Deus hoje. Depois que nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A primeira coisa que acontece na vida de Isaías é que ele reconhece o quão miserável ele é. Enquanto o povo de Deus não reconhecer que é miserável, nós não seremos capazes de chegarmos ao ponto de sermos usados. Porque primeiro tem que haver humildade em nossos corações. Enquanto o orgulho, a prepotência, a arrogância fizer parte da nossa vida, nós seremos inúteis nas mãos de Deus. Nós precisamos ser humildes
E para sermos humildes, nós precisamos entender que nós somos pecadores miseráveis, e se não fosse a graça, nós estaríamos indo para o inferno hoje à noite. É isso que mereceríamos, o inferno. Mas por que não vamos? Porque conhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Não foi o que fizemos, e sim o que Ele fez. É isso que fez a diferença em nossa vida. Então é bom que o povo de Deus entenda que nós somos pecadores miseráveis e que o nosso melhor é como um trapo de imundícia. Eu fico pensando, se o meu melhor é um trapo de imundícia, meu amigo, eu não quero nem pensar no que é o meu pior. Quando a Bíblia fala sobre um trapo de imundícia, você consegue entender o que é isso? Quem já viu uma ferida aberta? Perna, braço, em algum lugar. Aí enrola aquele pano com remédio para moscas não pousar, não é verdade? Aí enche de sangue, pus, e a Bíblia diz assim: o meu melhor é como aquele pano, um trapo de imundícia. Então eu preciso fazer muito mais do que eu tenho feito, não é? Preciso fazer muito mais do que eu tenho feito. Eu não posso parar. Eu tenho que melhorar cada dia, eu tenho que me santificar cada vez mais, eu tenho que buscar servir a Deus fielmente cada dia melhor, e buscar ser usado por Deus a cada dia, a cada momento, a cada instante da minha vida, porque eu nunca vou conseguir colocar diante do trono da graça de Deus algo que seja suficiente para provar o quanto eu amo pelo que Ele fez por mim. Eu não sirvo a Deus por obrigação, eu sirvo a Deus por amor. Eu não estou servindo ao Senhor para ir para o céu. Eu não abandono pecados para ir para o céu. Eu já sou salvo, eu já estou a caminho. Amém, pastores, nós estamos salvos. Não sei o resto, mas a gente está. Eu já estou salvo. Eu não estou buscando merecer o céu. Jesus Cristo já salvou a minha alma. Eu estou a caminho de lá, mas eu sou miserável. Por meio da ação divina, o pecado de Isaías foi perdoado. Primeiro ele reconheceu o quanto ele era miserável. E agora a palavra do Senhor nos diz no verso 7: e com uma brasa tocou a minha boca, e disse: isto tocou o seu lábio, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado expiado. O meu Senhor tem poder para perdoar pecados. Amém. Ele pode perdoar pecados. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras e a ação do Espírito Santo mostram para mim, mostram para você o que nós estamos vivendo que não lhe agrada, que não satisfaz o coração do nosso Deus. E quando nós ouvimos a palavra, quando nós sentimos a ação do Espírito Santo, logo nós somos levados a entender em nossas vidas aquilo que não está agradando, o quanto nós somos miseráveis. E a palavra então aponta o pecado na nossa vida e nos leva ao entristecimento, não entristecimento humano, mas um entristecimento que vem da parte de Deus, um entristecimento espiritual que leva ao arrependimento, não ao remorso, mas ao arrependimento, ou seja, ao abandono da vida que não agrada a Deus. Há detalhes que eu estou vivendo que não estão agradando ao Senhor, as circunstâncias que eu tenho vivido, há decisões que eu tenho tomado, há razões que eu tenho colocado em minha vida, alvos, objetivos que não agradam a Deus. Quando a palavra de Deus, o Espírito Santo age, ele me leva a reconhecer que esta não é a vontade de Deus. Amém. E eu tenho duas maneiras de olhar para isso: quando eu olho arrependido e quando eu me revolto com o que eu vejo, porque os desejos da minha carne são maiores do que o meu desejo de servir a Deus, então eu me revolto contra a vontade de Deus. Mas o que nós vemos em Isaías não é um sentimento de revolta. Ele não vê isso.
Ele sente o quanto ele é miserável. Sim. E ele consegue enxergar o quanto ele é pecador. E a palavra consegue mostrar a ele, não é? Deus consegue, com sua eterna santidade, com seu eterno poder, tocar esse servo do Senhor e purificá-lo de seu pecado. A palavra de Deus nos diz em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Agora, nós precisamos realmente, se vamos pedir perdão pelos nossos pecados, nós precisamos entender o que é pedir perdão pelo pecado. Você pode me ajudar? Isso. Johan, eu vou, conversando com o Johan, com vocês aqui, sem querer eu piso no pé do Johan. O que eu preciso pedir para o Johan? Oi? Desculpa. Por que eu preciso pedir desculpa para o Johan? Eu pisei no pé dele? Foi por querer ou sem querer? Sem querer. Agora, eu venho de lá com a intenção de machucar o Johan. Eu vou pisar por querer no pé dele. O que eu preciso pedir para ele? Perdão. Você entende que eu não estou pedindo desculpas a Deus, eu estou pedindo perdão. E por que eu estou pedindo perdão? Porque eu sei o que eu fiz. Eu estava consciente do que eu estava fazendo. E eu tomei essa decisão de feri-lo por decisão própria. Então é como se eu chegasse para o Johan e dissesse: Johan, me perdoa, eu pisei no seu pé por querer, porque eu estava muito magoado com você. Você pode me perdoar? Posso. Pode sim. Amém. Você consegue entender? Muitas vezes nós estamos pedindo desculpas para Deus, porque nós não estamos reconhecendo o que nós estamos fazendo. Nós somos tão orgulhosos, não somos capazes de reconhecer que cometemos pecado consciente. Nós temos os alertas, nós temos os ensinamentos, nós conhecemos a vontade de Deus e ninguém peca sem querer. Pecado é uma coisa planejada. O camarada vai trair a mulher, ele fala para ela o que vai fazer? O ladrão vai roubar alguém, ele conta para a pessoa que ele quer roubar? Ele planeja. E assim é na vida do crente. Nós planejamos os nossos pecados. Ninguém planeja, ninguém faz pecado sem querer. Nós somos conscientes. Então, quando nós nos arrependemos de nossos pecados, nós chegamos diante do trono da graça de Deus e declaramos: Senhor, eu cometi este pecado, estou extremamente arrependido, estou aqui para pedir perdão ao Senhor e dizer diante do Senhor hoje à noite que não voltarei a cometê-lo novamente. Nunca mais eu vou pisar no pé de novo, porque tem muito crente pedindo desculpa para Deus. Pede perdão agora, amanhã de manhã comete os mesmos pecados que cometeu hoje. Deus conhece a intenção do nosso coração. Se estamos o fazendo apenas da boca para fora, ou se estamos fazendo verdadeiramente de coração. E aqui nós estamos diante de um homem de Deus que viu a necessidade da sua vida. E ele viu através da ação de Deus que ele precisava mudar de vida. A palavra de Deus nos diz no Evangelho, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O crente tem que andar na luz, amém ou não? Amém. Você entende o que é andar na luz?
Entende, não? A gente anda na luz quando a gente quer luz e quer aparecer. Tem muito crente que confunde humildade com um sentimento que ele deve ter diante do mundo. E o crente precisa aparecer. A luz precisa brilhar no meio das trevas. E se existe uma coisa que você precisa querer, e eu preciso querer na minha vida, é que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus Cristo. Aqueles que andam com Ele, andam na luz, não se escondem, não planejam coisas que afastam de Deus, não vivem coisas que afastam de Deus. É impossível esconder uma cidade edificada, como diz a palavra do Senhor. É impossível acender a lâmpada e colocar debaixo da cama. Ela tem que estar no lugar onde ela ilumina toda a casa. Então o mundo precisa olhar para a vida de um salvo e perceber a pessoa de Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus, ela nos afirma: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Estamos unidos pelo mesmo propósito. A igreja do Senhor Jesus precisa estar unida para o mesmo propósito. O desejo do pastor e de toda a igreja, dos líderes de jovens, dos jovens, devem ser mostrar a luz para o lugar onde nós estamos. Para mim, para a Igreja Batista Independente de Macedônia, mostrar a luz para a Franca, para vocês mostrarem a luz para a Serrana. É importante que o povo de Deus entenda que o Senhor está operando no nosso coração para que o mundo veja Jesus através de nós. Que no mundo perdido, que no mundo dominado por Satanás, que no mundo de treva, onde pessoas estão buscando, pedindo por solução, eles possam olhar para a nossa vida e entender: ali, esta pessoa deve ter entendido algo, essa pessoa tem algo que eu não tenho, eu preciso do que essa pessoa tem, porque eu quero que a minha vida seja diferente, como a dele, como a dela é. Um desejo. E a palavra de Deus diz que quando Deus atua, Ele tira o pecado. E o que Deus quer fazer hoje à noite conosco é arrancar o pecado da nossa vida. Vai doer. Tem muita coisa que a sua carne gosta. Vai doer arrancar o pecado. Mas se tem uma coisa que Ele quer fazer todo momento, é arrancar o pecado de nós. Todo o tempo. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, isso trouxe a Isaías uma comunhão com Deus. Veja o que diz o versículo 8: depois disso eu ouvi a voz do Senhor. Existem crentes vivendo em pecado, cometendo pecado em suas vidas, distante de Deus, e às vezes desanimados de servir ao Senhor. Estou tão desanimado. Olha, eu já cheguei à seguinte conclusão na vida espiritual: ninguém pode me desanimar de servir a Deus. Ninguém. Amém. Ninguém pode fazer isso comigo. Amém. Nem o meu pastor, que hoje está lá nos Estados Unidos, o pastor Roberto, não pode fazer isso comigo. Minha esposa não pode fazer isso comigo. Meus filhos não podem fazer isso comigo. Nenhum membro da igreja onde o seu pastor pode fazer isso comigo. Nem vocês podem fazer isso comigo. Nem o pastor Alexandre, com a nossa amizade, pode me desanimar de servir a Deus. Porque eu não dependo de ninguém para servir a Deus fielmente. Amém. Eu dependo unicamente da minha decisão de servir. Eu dependo unicamente do meu desejo de servir ao Senhor. Pastor, mas eu ouvi tal coisa e eu fiquei tão desanimado. Peraí, seu alvo é o quê? Prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus que está? É no irmão? É no pastor? É na igreja? É no amigo? Na amiga? A soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O seu alvo é Jesus Cristo. Se você olhar para as pessoas, você vai desanimar, porque você está olhando para pecadores. Olhe para Cristo. Não perca o alvo, continue olhando para Jesus.
Quanto mais você olhar para Jesus, menos razões você vai ter para desanimar. Porque Ele é perfeito. Aconteceram muitas coisas na minha vida como servo do Senhor. Ainda quando jovem, servi a Deus, não é? Cometi pecados, fiquei longe da vontade de Deus, fiquei abatido por conta do meu próprio pecado, por conta de me distanciar do Senhor, mas ninguém tinha culpa disso. Foi eu quem planejei os meus pecados. Foi eu quem quis viver uma vida longe de Deus. Então eu tinha que consertar minha própria vida com Deus. E não eram as pessoas que iam me impedir de servi-lo, porque eu queria servir o Senhor. Foi difícil? Sim. Várias lutas. Satanás fez muitas coisas tentando desanimar. Muitas oportunidades, muitas coisas surgiram tentando trazer desânimo ao coração, assim como na sua vida. Eu garanto que ao longo da sua vida espiritual, muitas coisas tentaram trazer desânimo ao seu coração. Mas se você está aqui hoje à noite, é porque você decidiu continuar olhando para Cristo. Então jamais se esqueça de que seus olhos precisam estar em Jesus Cristo, e não nas coisas que acontecem à sua volta. Enquanto você continuar olhando para Ele, enquanto você continuar tendo comunhão com Ele, enquanto você continuar ouvindo Ele, você vai estar bem espiritualmente. Mas o dia em que você parar de ouvi-lo e parar de segui-lo, o desânimo vai encher o seu coração. E mais uma vez, ninguém é culpado do seu desânimo, a não ser você mesmo. São somente os nossos pecados que podem nos afastar de Deus. O pecado de outra pessoa não pode fazer isso. Mesmo que você me ofenda, o seu pecado não pode me afastar de Deus. Eu posso perdoar você instantaneamente. Agora, entre você e Deus, é responsabilidade sua. Eu perdoo você por quê? Porque eu quero continuar vivendo bem com Cristo. Quero continuar animado, quero continuar servindo ao Senhor. Amém. Tem muita gente hoje tomando veneno esperando que os outros morrem. Um copão de estraquinine, quero ver se o fulano não vai morrer. Quem vai morrer é você. E tem muita gente com esse sentimento na vida, porque foi ofendido, porque ouviu aquilo que não queria ouvir, porque o fulano não me cumprimentou, porque o Bertano faz uma semana que não me liga e tal, e porque o pastor pregou tal mensagem e pisou no meu pé, porque ele sabe que eu estou vivendo isso. Se a carapuça serviu, veste, porque foi feita para a sua cabeça. Vista e reconheça, como Isaías, o quanto é miserável, e se arrependa, para que o pecado seja perdoado e a vida seja transformada. Isaías capítulo 59, versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Quer ser visto por Deus? Sim ou não? Sim. Quer ser ouvido por Ele? Sim ou não? Amém. Então, peça perdão pelos pecados, e está resolvido o problema. Arrependa-se, abandone o pecado, peça perdão, conserte a vida com Deus, e Ele vai estar olhando para você, Ele vai estar te ouvindo. Amém. Porque são os nossos pecados que impedem com que Ele nos ouça. Os nossos pecados impedem as ações que Ele quer ter em relação à nossa vida, que são ações preciosas de bênção. Mas porque nós estamos distante, nós fechamos os nossos olhos, nós fechamos os nossos ouvidos, estamos interessados em nutrir um sentimento ruim dentro de nós, então somos impedidos de ser abençoados. Apenas porque nós queremos continuar alimentando algo que está nos destruindo, acabando conosco. O pecado gera morte. E tem muito crente morto hoje.
Mas não é por causa do fulano, do bertano, do pastor, do irmão, da irmã, do esposo, da esposa, do filho, da filha. Não. É porque você deixou algo consumir o seu coração. O melhor é resolver. Quando você resolve, acaba. Faça a sua parte. Você vai dar conta diante de Deus pela sua vida. Ore pela vida do outro, para que ele também se arrependa, para que ele também conserte, para que ele também tenha a mesma alegria, o mesmo ânimo que você está tendo depois que você consertou a sua vida com Deus. Mas infelizmente você não pode fazer nada, porque quem pode promover o entristecimento no coração para o arrependimento é Deus, e não você. Nós aconselhamos pessoas, pastor. Os nossos conselhos têm intenção de melhora, não é verdade? De vez em quando as pessoas se rebelam contra a gente. O desejo do coração do servo de Deus deve ser: eu reconheci, pedi perdão, esqueço isso e vou continuar para frente servindo ao Senhor. Eu não sei se você notou no início do nosso texto em Isaías, hoje à noite, versículo 1, no capítulo 6, o texto diz assim: no ano em que morreu Uzias, há um dia em que nós marcamos na nossa vida. Na vida de Isaías, esse dia foi marcado porque em seguida à morte de Uzias, algo extraordinário aconteceu na vida de Isaías. Houve um marco, houve um dia que marcou a vida de Isaías. Hoje à noite pode ser esse dia na sua vida. Amém. Hoje à noite pode ser esse marco, em que você vai observar o que aconteceu com a vida de Isaías, reconhecer o seu pecado, deixar que Deus opere no seu coração e na sua vida hoje à noite. E hoje à noite você pode sair daqui com a vida marcada pelo resto da sua vida. Foi nesse dia que eu dobrei os meus joelhos, me arrependi de meus pecados e decidi, a partir daquele dia, olhar unicamente para Jesus. E que ninguém mais iria me desanimar de servir ao Senhor. Eu iria continuar olhando unicamente para Ele. E você vai se lembrar desse dia pelo resto de sua vida. Amém. Porque Isaías se lembrou desse dia pelo resto de seus dias. Há um dia marcado na vida de cada um, mas isso precisa ser decidido por nós. Hoje pode ser esse dia, mas só você pode decidir isso. Nós vamos continuar carregando tudo isso que tem nos embaraçado, tudo isso que tem nos impedido de servir a Deus, ou nós vamos nos desembaraçar de tudo isso, nos desprender de tudo isso, largar tudo isso para trás e olhar para Jesus e dizer o seguinte: olha, não importa os embaraços, quando eles vierem, eu não vou dar oportunidade para que eles me embaraçem, para que eles me impeçam de continuar servindo a Deus, para que eles me impeçam de continuar a caminhada com Cristo. Eu não irei permitir que Satanás e o pecado e os embaraços dessa vida me afaste das bênçãos e da vida que Deus tem proposto para mim. Amém. Você pode decidir isso hoje à noite. Amém. Ou você pode sair daqui hoje à noite como você chegou, com alguns embaraços impedindo você de verdadeiramente sentir alegria e satisfação em servi-lo. Assim que Isaías se arrependeu, voltou à comunhão. Essa comunhão promoveu consagração na vida de Isaías. Veja o que diz o versículo 9: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A consagração é a disponibilidade em ser usado. É quando nós consertamos a nossa vida com Deus, quando nós arrependemos de nossos pecados, quando nós colocamos a nossa vida em par com o Senhor, e aí então nós nos entregamos. Senhor, eu quero consertar a minha vida e eu estou pronto agora para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero que o Senhor me use.
E é isso que aconteceu com Isaías. Quando ele percebeu o quanto ele era miserável, quando ele entendeu e ele voltou a ter comunhão com Deus, em seguida ele se dispôs a servir. A consagração é o resultado de um desejo intenso de cumprir a vontade de Deus. Quando nós temos esse desejo intenso de servir ao Senhor, nada nos desanima de servir a Deus. Muitas vezes as pessoas olham para a vida do pastor, não é? E pensam assim: é um super-homem, um camarada, não peca, é um homem de Deus. As pessoas já pediram para o senhor orar por problemas? Pastor, ora para mim. Aí você: não, irmão, vamos orar então. Não, pastor, ora, porque a oração do homem de Deus é... A minha oração e a sua oração, elas podem ser ouvidas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A minha não é mais forte que a sua e a sua não é mais forte que a minha. Porque o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é todo poderoso. A questão aqui é que muitas vezes nós sentimos que nós não estamos capazes de chegar diante do trono da graça e pedir. Porque a vida que a gente está vivendo não nos dá direito a isso. Eu, como filho, tenho que ter liberdade para chegar no meu pai e conversar com ele, e falar com ele sobre aquilo que está afligindo o meu coração, e pedir, e ele vai me ouvir todo o tempo. Nós vemos aqui no versículo 8, ele diz: eis-me aqui. Deus então capacita o seu servo para ser usado. Deus olha no versículo 9 e diz assim: então diga a ele, vai e dize a esse povo. Ele se arrependeu, ele consertou sua vida com o Senhor, e agora Deus está dizendo: agora vai. Você quer ser usado? Então, com Deus é assim, você se dispõe e Ele quer. Ele quer te usar. O problema é que nós não queremos ser usados, mas Ele quer nos usar. Um dos pedidos de oração do Senhor Jesus antes de deixar essa terra, qual foi? Envia mais obreiros para a sua seara. Tem muito trabalho. Eu quero usar todos, mas nem todos se dispõem a ser usados. A maioria deles estão embaraçados nessa vida, embaraçados nos negócios dessa vida. Quando fala de negócios dessa vida, não está falando somente de questões financeiras, está falando de tudo que envolve a vida. Muitas vezes ofendidos, outras vezes magoados, outras vezes revoltados, outras vezes oprimidos por circunstâncias, mas a gente nunca está pronto, porque a gente está embaraçado, e Deus não quer seus filhos embaraçados. Ele quer que seus filhos sejam livres. Nós falamos sobre isso na sexta-feira, falamos sobre isso no sábado, falamos sobre isso hoje de manhã. Nós precisamos ser livres. Amém. Livres do pecado, livres das ciladas de Satanás, livres dos laços do nosso inimigo. Nós precisamos estar desprendidos do pecado. Nós não precisamos de tudo isso. A verdade é essa: nós precisamos unicamente de Deus. Amém. Somente dele. Nós precisamos ter a atitude correta em nossos corações. A mensagem que Isaías tinha que levar para esse povo era uma mensagem complexa. Você notou no versículo 9? Vocês ouviram, mas vocês não creem. Vocês viram, mas vocês não interessam pela verdade. E a mesma mensagem que nós vamos ter que levar a este mundo perdido. É aquilo que nós precisamos fazer com a nossa vida. Então, no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Houve um marco na vida de Isaías. E ele não se esqueceu daquela data. E ele logo colocou um acontecimento terreno em destaque para lembrar da data. Foi nessa data
que as coisas começaram a ficar diferentes na minha vida. E aí você estuda o livro de Isaías e você percebe o quanto a partir daí a vida desse homem de Deus foi diferente. Porque houve um dia que tudo isso começou. Amém. E isso não foi esquecido por Isaías. Isso foi lembrado. Isso foi cultivado no coração do servo do Senhor. Nada o fez desanimar da decisão tomada em sua vida. Amados, nós permitimos muitas vezes que muitas coisas nos desanimem. E não precisamos dessas coisas desanimando os nossos corações e as nossas vidas. Nós precisamos apenas nos lembrar de que Ele é poderoso. Cabeças curvadas e olhos fechados. A maior decisão que um servo de Deus pode tomar em toda a sua vida é deixar de ser desobediente e passar a ser um filho obediente à palavra de Deus. A salvação nos libertou do poder do pecado, do poder da morte, das garras de Satanás, da vida terrena, e nos deu a certeza de vida eterna. Mas hoje à noite eu quero perguntar a você, o que é que tem impedido você de servir melhor o Senhor? Do que o seu coração está cheio? Aonde os seus olhos estão? No alvo, que é Cristo Jesus? Ou por alguma razão e motivo você já perdeu o alvo? Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos em sua casa essa noite. Agradecemos ao Pai porque o Senhor é um Deus maravilhoso, salvou as nossas almas, nos deu a vida eterna por intermédio de seu Filho e a alegria de poder servi-lo. Ora, Pai, nos ajuda a tomar a decisão de que nada vem nos impedir de servir ao Senhor fielmente. Sabemos que ao longo de nossa vida teremos que lembrar, então, que isso fique marcado por toda a nossa vida. Trabalha no coração do seu povo. Opera, meu Pai, em cada vida, em cada coração. Nos ajude a chegar ainda mais perto do trono da graça de Deus. Quero convidar o pastor Alexandre a chegar para fazer o apelo conforme Deus colocar em seu coração. Eu gostaria nessa noite de fazer duas perguntas. A primeira delas é: diante de tudo que nós ouvimos nessa noite, quantos aqui realmente você tem certeza absoluta? Olha, eu ouvi falar sobre remissão, que é a compra, que é o pagamento que Cristo fez pela nossa alma, dando a sua vida por nós. Eu ouvi falar sobre remissão, eu ouvi falar sobre salvação, eu ouvi falar sobre vida eterna, mas infelizmente não tenho certeza se eu sou salvo. Se eu morresse agora, ou se Cristo me chamasse neste momento, aí eu não sei para onde eu iria, eu não tenho certeza da vida eterna. Mas se Jesus quer salvar, se Jesus Cristo realmente Ele me já comprou pelo seu sangue precioso, eu gostaria de sentir isso, ter essa certeza na minha vida. Eu gostaria que alguém orasse comigo, eu gostaria neste momento de abraçar essa oportunidade e me tornar um crente em Cristo Jesus. Eu quero realmente conhecer essa salvação em Deus. Se há esse desejo no seu coração, erga sua mão bem alta, nós queremos orar por você. Pastor, eu não tenho certeza da vida eterna. Amém, graças a Deus. Pode abaixar sua mão. Pastor, eu não tenho certeza. Se eu morresse hoje, se Cristo voltasse, eu não sei para onde eu iria. Mas neste momento eu gostaria de entregar a minha vida a Cristo Jesus como meu Salvador bendito. Há mais alguém? Mais alguém conosco? Eu posso ter um jovem, ou talvez alguém para instruir um adolescente sobre a vida eterna? Alguém poderia vir
e instruir essa pessoa que gostaria de aceitar Cristo nessa noite como Salvador? Irmão Michel, pode chegar, por favor, então. Estão todos de cabeça curvadas, olhos fechados. Você que ergueu sua mão, o Michel tem prazer, eu tenho certeza que tem um imenso prazer em ajudar você sobre a vida eterna. Por favor, filho, venha. Fale com o Michel, por favor, pode usar ali, Michel. Nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado a Deus pela decisão deste adolescente ou jovem, sobre entendendo nessa noite a necessidade de querer ser salvo, ter certeza de vida eterna. Oramos a Deus que o Senhor realmente abra o seu entendimento e ajude o irmão Michel a instruí-lo. Oramos no bendito nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Comigo, igreja. Quero que agora você olhe novamente o versículo 9, porque eu não fiz a segunda pergunta. A segunda pergunta é para a igreja. Versículo 9 nos diz: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis. Eu te pergunto, quantos aqui de fato ouviram nesta noite a palavra de Deus? Quantos de fato você ouviu a palavra de Deus? Ouviu? E vedes, e em verdade, mas não percebeis. Você disse que você ouviu. Você percebeu o que Deus quer que você faça nesta noite, neste momento? Porque eu já percebi o que Deus quer que eu faça neste exato momento. Ele quer que eu, como Isaías naquele dia, permita Deus tocar a nossa vida. Somos salvos em Cristo Jesus, mas nós somos pecadores, e nós sabemos das nossas mazelas, das nossas injustiças, que nós somos um povo impuro e habitamos sim também no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, todos nós somos impuros e pecadores, e nós ouvimos, e nós temos que dizer com sinceridade no nosso coração: sim, Deus, eu percebi o que o Senhor queria falar comigo. Eu não conversei nada com o pastor, ele ficou hospedado na casa do Michel, terminou a escola dominical e eu fui para Altinópolis no aniversário da minha sogra e cheguei para o culto e ele também chegou. E não há dúvida que eu sei que o que Deus colocou no coração dele era uma mensagem para o coração deste pastor, porque eu percebi isso. Eu espero que você tenha percebido mesmo. E nós vamos curvar nossas cabeças e nós vamos responder a mensagem do Senhor novamente. Nosso Deus e nosso querido Pai, nós sabemos que o Senhor opera em nossas vidas, ó Deus, eu sei disso, porque o Senhor fez mais uma vez, como sempre tem feito, e através da sua palavra, Deus, o Senhor levou-me a enxergar minhas falhas. Eu sei, ó Deus, eu ouvi, eu percebi onde eu preciso, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, trabalhe na minha vida, onde realmente eu preciso clamar pelo perdão do Senhor de uma maneira completa e definitiva. Eu sei, ó Deus Pai, o que realmente precisa ser trabalhado em mim, e eu oro, ó Deus, que cada pessoa que nessa noite ouviu, também possa ter percebido. Realmente não existe uma fórmula mágica, não existe algo, ó Deus, que acontece por atacado. O trabalho do Senhor, ó Deus, é muito eficaz, mas é individual e é particular. E a minha oração, ó Deus, é que cada pessoa nessa noite, assim como esse adolescente, ó Deus, que ergueu a sua mão pedindo por salvação, nós também possamos erguer nossas duas mãos, aliás, possamos nos levantar em pé diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu entendi, e não vai ficar apenas no entendimento. Eu quero realmente, de fato, deixar de ficar pedindo desculpas. Eu quero realmente que o Senhor perdoe o meu pecado, e que o Senhor use a minha vida. E eu me ofereço no altar do Senhor em consagração, querendo que o Senhor realmente, Deus Pai, ajude-me, como o Senhor fez com Isaías aquele dia, não apenas perdoando, ó Deus, mas usando-o para a honra e para a glória do Senhor. Pai de amor, nós oramos, ó Deus, como seu povo, e pedindo, ó Deus, que tudo isso aconteça em nossas vidas, porque é o que nós precisamos. Reconhecer, ó Deus, toda a nossa mazelas, nossos pecados,
e consagrar as nossas vidas ao Senhor. Ter a certeza, Deus Pai, de que nada pode nos afastar do Senhor, a não ser nós mesmos e as nossas iniquidades. Ajude-nos, ó Deus, a permanecermos muito próximos do Senhor, porque há muito a ser feito, e o Senhor só vai conseguir usar as nossas vidas, se de fato nós consagrarmos ela ao Senhor. Pai, quanto a mim, o Senhor tem tudo, ó Deus, à sua disposição. Todo o meu tempo, meus recursos, a minha vida, os meus talentos. Pai de amor, usa-me, ó Deus, para a tua glória. E ora, ó Deus, que cada pessoa faça o mesmo. Obrigado, nosso Deus, pela maneira tão preciosa que o Senhor trabalhou em nossas vidas. Sim, ó Deus, nós tínhamos um desejo nos nossos corações em realizar uma conferência que abençoasse os nossos jovens, que desafiasse eles, ó Deus, ao serviço do Senhor, que ajudasse as famílias a investir e valorizar e se empenhar em trabalhar e ajudar os jovens, os adolescentes e as crianças a servirem e a conhecer melhor o Senhor. Mas, Pai de amor, foi umas conferências que foram além daquilo que nós havíamos planejado. O Senhor queria trabalhar no coração e na vida da igreja, e sabemos, ó Deus, que quando essas coisas acontecem, grandes coisas estão por vir. Muito obrigado pelo teu servo, obrigado pela tua palavra e obrigado pela maneira com que o Senhor trabalhou nesses dias. Oramos, ó Pai de amor, que o Senhor continue abençoando a vida do teu filho, do teu servo, o pastor Everton, de toda a sua família, Deus. Guarda eles, ó Deus, proteja eles, ó Deus. Ajuda eles, ó Deus, ali no ministério que o Senhor confiou a eles. Abençoa aquela igreja, ó Deus. Ajude, ó Deus, que haja harmonia naquele ministério entre os crentes e ele e os crentes. E ajude, ó Deus Pai, com que o propósito do Senhor para que aquela igreja exista ali possa ser plenamente, ó Deus, cumprido através da liderança que o Senhor tem dado na vida deste homem. Obrigado, Deus, pelo testemunho da sua família, que sempre é muito impactante a minha vida e as nossas vidas, e que eu tenho certeza, Deus, que deve ter desafiado a cada um. Pai, eu peço, Deus, que o Senhor ajude cada irmão, cada irmã, cada família. É provável que nós não tenhamos, algumas pessoas não têm toda a família presente nessa noite, até gostaria de ter. É provável que nós tenhamos membros de nossas famílias que estão longe dos caminhos do Senhor, ou talvez nem mesmo são salvos. Não permita ninguém se desanimar com isso, mas que nós sejamos encorajados a viver para o Senhor, ó Deus, e viver com o Senhor, e que o Senhor realmente viva em nós, e nós possamos realmente ser, ó Deus, luz para que eles venham a te conhecer. Guarde, proteja e use as nossas vidas para a tua honra e a tua glória. Esta é a minha oração, e eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. O povo de Deus diz? Amém. Amém, graças a Deus. Foram abençoados, igreja? Amém. Eu fui grandemente abençoado, tá bem? Na sexta-feira, no sábado.